pessoal, bom reencontrá-los. Hoje nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos, que também pode ser chamada de independência das 13 colônias inglesas ou de Revolução Americana, ok? Bom, é importante a gente entender, antes de começar a estudar o processo de independência dos Estados Unidos, como eram os Estados Unidos antes dessa independência. Então, esse segundo mapa aqui que vocês estão observando é o mapa dos Estados Unidos antes do seu processo de independência. E ao lado nós temos o mapa dos Estados Unidos hoje. Vejam só, os Estados Unidos atualmente é o quarto maior país do mundo, com um território que vai do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, um imenso território. Agora, todo esse território os Estados Unidos conquistaram após a sua independência. Antes da independência, nós chamamos de Estados Unidos, que na verdade nem tinham esse nome, eram chamados de 13 colônias inglesas, esse trecho daqui banhado pelo Oceano Atlântico. São 13 colônias de terra, 13 extensões de terra, 13 colônias, onde nós tínhamos as colônias do norte, as colônias do centro e as colônias do sul. A Inglaterra era dona dessas colônias, era a metrópole, era, vamos dizer assim, a proprietária dessas colônias e dava um tratamento diferente. Costumava dar mais liberdade para as colônias do norte e do centro e menos para as colônias do sul, onde predominava, assim como no Brasil, o trabalho escravo na parte sul. Bom, são algumas características. Bom, é importante a gente, antes de falar o porquê que os Estados Unidos se tornam independentes, e eles serão o primeiro país da América independente, por isso que é um processo importante, que vai inaugurar uma série de independências no nosso continente. Mas antes da gente falar dessa independência, dessa separação dos Estados Unidos, é importante a gente entender como foi esse processo de colonização, ok? O antes da independência. Bom, essas eram as principais colônias europeias aqui na América. É importante a gente entender que quando eu falo a palavra colônia, eu estou me referindo à terra dominada, à terra controlada, ao explorado. A partir dessa perspectiva, nós temos, por exemplo, o Brasil, que foi uma colônia, o Haiti, que foi uma colônia, os Estados Unidos, que também foram uma colônia aqui na América. As colônias espanholas, quando eu digo colônias espanholas, eu estou me referindo a esse imenso território verde aqui, onde hoje nós temos vários países de língua espanhola, como a Argentina e o Peru, por exemplo, o México também. Então, uma série de territórios. Tudo isso que eu estou apontando aqui, de verde, pertenceu à Espanha. Esse roxinho aqui, que é a parte da onde hoje é o Brasil, pertenceu a Portugal. E esse trecho aqui vermelho que nós chamamos hoje de Estados Unidos, sendo hoje muito maior, pertenceu à Inglaterra. Ou seja, esses países europeus foram as metrópoles, ou seja, os países que dominaram, exploraram, controlaram. Então, os territórios submetidos eram as colônias, e aqui nós temos o continente americano. Do outro lado, os países europeus que dominavam essas regiões eram as chamadas metrópoles. Espanha, Portugal, França, Inglaterra. Ou seja, nessa relação, por exemplo, do Brasil e Portugal, o Brasil era a colônia, Portugal era a metrópole. E geralmente todos esses países construíam uma relação com suas colônias de muita exploração, ou seja, essas colônias eram muito dependentes desses países, dessas metrópoles, de modo que elas só podiam fazer comércio com as suas metrópoles. O que significa? Que Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Haiti, que pertencia à França, só podia fazer comércio com a França. As colônias espanholas só podiam fazer comércio com a Espanha. Por que vai ser importante entender isso? Porque aqui nos Estados Unidos, onde hoje nós chamamos de Estados Unidos, essas 13 colônias, as colônias do norte e do centro eram as únicas colônias da América que não eram, olha aqui, obrigadas a fazer comércio somente com a sua metrópole, somente com a Inglaterra. Ou seja, elas tinham autonomia.
Eu não estou falando que elas não pertenciam à Inglaterra. Elas pertenciam à Inglaterra, mas tinham a liberdade de fazer comércio com outras partes do globo, ou seja, tinha autonomia para manter relações comerciais. Então isso vai ser muito importante, porque diferente do restante do continente, ela tinha liberdade de comércio e as outras colônias não tinham essa liberdade de tomar essas decisões comerciais. E por que isso vai ser importante para a gente entender a independência dos Estados Unidos? Porque a Inglaterra, como eu falei para vocês, que dava autonomia, que dava liberdade para essas colônias, vai querer tirar essa liberdade, essa autonomia. Ou seja, imagina só, as colônias, né, parte da onde nós hoje chamamos de Estados Unidos, tinham liberdade, pertenciam à Inglaterra, mas a Inglaterra criou, né, deu muita autonomia, deu muita liberdade, elas foram acostumadas desse jeito e de uma hora para outra a Inglaterra vai lá e quer tirar essa liberdade. Ou seja, elas que eram acostumadas com liberdade não vão aceitar isso e vão começar a se revoltarem, ou seja, isso vai gerar uma revolta. Esse tratamento que a Inglaterra metrópole passou a dar aos Estados Unidos, às suas colônias, que antes era de liberdade, agora passou a ser de dependência, de cobrança, de exploração, para provocar uma reação nos colonos que estavam nos Estados Unidos, que estavam nas 13 colônias. E por que a Inglaterra vai mudar esse tratamento? A Inglaterra, que antes dava liberdade, deixou de dar liberdade e passou a explorar. Primeiro, uma das explicações é a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos foi um conflito entre França e Inglaterra. Aí você pergunta, o que os Estados Unidos têm a ver com isso? A França perdeu a guerra, a Inglaterra saiu vitoriosa. Porém, mesmo saindo vitoriosa, a Inglaterra vai ter prejuízos econômicos. E aí, como é que a Inglaterra vai querer resolver esses prejuízos econômicos? Explorando as 13 colônias. Então você imagina só, a Inglaterra dava liberdade às 13 colônias. A parte norte, por exemplo, pôde construir ali um território autônomo, a chamada Nova Inglaterra. E de repente, a Inglaterra, só porque tem prejuízos na Guerra dos 7 Anos, vai querer explorar mais as 13 colônias. E aí aquelas colônias, principalmente as do norte, que eram acostumadas com liberdade, não vão aceitar isso e vão começar a se revoltar. Revolução Industrial é um outro episódio que vai contribuir para revoltar mais ainda essas 13 colônias. Todos vocês já sabem, foi nossa primeira aula de instância, a Revolução Industrial começou na Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro lugar a ter indústrias. Logo, o que a Inglaterra queria com isso? Queria vender os seus produtos industrializados e também adquirir matérias-primas para suas indústrias. E aí a Inglaterra vai querer conseguir isso com quem? Com a sua colônia, as 13 colônias aqui na América, o que nós chamamos hoje de Estados Unidos. Agora você imagina só a revolta dessas colônias. As colônias tinham liberdade comercial e agora, só porque a Revolução Industrial está acontecendo na Inglaterra, elas se veem obrigadas a fazer comércio com a Inglaterra, fornecendo matérias-primas e consumindo os seus produtos industrializados. Então isso é mais um fator de revolta. Junta tudo isso, uma revolta porque a Inglaterra está explorando mais por causa dos prejuízos que ela teve na Guerra dos 7 Anos. Uma revolta porque a Inglaterra está obrigando uma relação comercial por causa da Revolução Industrial, diferente de antes, que dava uma autonomia para essas 13 colônias. E, por final, toda essa revolta ela só foi gerada porque você tinha ali, nos Estados Unidos, uma população influenciada pelas ideias iluministas. Vários colonos norte-americanos, vários filhos também de colonos ingleses, que nasceram nos Estados Unidos, foram estudar na Europa, tiveram contato com as ideias iluministas de liberdade, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, e levaram essas ideias para os Estados Unidos. A partir do momento que a Inglaterra passou a querer explorar mais essa região, esses colonos, esses que estudaram na Europa, influenciados pelas ideias iluministas,
passaram a lutar pela liberdade e não aceitar essa intensificação da exploração, esse aumento da opressão. Então é importante a gente entender que a revolta, a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra é gerada por questões práticas e questões teóricas. Toda a Guerra dos 7 Anos, a Revolução Industrial, construíram um contexto que levaram a Inglaterra a explorar mais os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, não aceitando isso, por que não aceitando? Influenciado pelas ideias iluministas, né? Haviam muitos estudiosos das ideias do iluminismo dentro dos Estados Unidos, e essas ideias se espalharam dentro do país e provocaram essa revolta popular, participação popular contra o domínio inglês. E aí foi a posição da Inglaterra diante disso. Recuar? Não. A Inglaterra quis punir as suas colônias, aumentando o autoritarismo, impondo medidas repressivas, como aumentando os impostos, né, taxando mais ainda o país, os produtos das colônias, as suas 13 colônias, fechando o porto de Boston, proibindo a produção de moedas nas colônias inglesas, fazendo uma intervenção militar, e aí uma série de manifestações mais autoritárias que foram revoltando mais ainda a população das 13 colônias, e incentivadas pelo movimento iluminista, esse povo aí foi para a rua e intensificou a luta contra as autoridades inglesas. Temos aí o episódio, né, que ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston, onde os moradores das 13 colônias, os colonos nascidos naquela região, já filhos de ingleses, que já tinham adquirido ali um sentimento pela terra, invadiram uma embarcação inglesa e jogaram toda a carga de chá no mar. Então isso daí é um dos vários episódios que aconteceram de revoltas e protestos nas 13 colônias contra a dominação e contra o agravamento do autoritarismo da Inglaterra em relação a uma colônia que tinha sido acostumada com uma autonomia, com liberdade. Diante disso, as colônias, né, essas 13 colônias, elas se reuniram em vários congressos que foram realizados na Filadélfia, o primeiro congresso da Filadélfia, onde eles decidiram no primeiro congresso da Filadélfia suspender o comércio com a Inglaterra. Agora, o segundo congresso da Filadélfia foi o decisivo, que é onde foi tomada a decisão de declarar a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Tá? Então, eles tomaram essa decisão no segundo congresso da Filadélfia e oficializaram essa declaração de independência no ano seguinte, no dia 4 de julho de 1776, feriado nacional nos Estados Unidos. Hoje, né, depois dessa independência, virou feriado nacional. 4 de julho de 1776, inclusive, a gente já está aí se aproximando dessa data. Ao lado, nós temos a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a liderança do Thomas Jefferson e George Washington, desse processo de independência. É óbvio que a Inglaterra não vai aceitar perder a sua colônia, vai resistir, vai ter uma guerra, uma luta de resistência até 4, 5 anos depois, e somente depois de vários anos, já na década de 80 do século XVIII, a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos. Mas antes, nessa guerra de independência, de luta, onde a Inglaterra, os Estados Unidos declararam a independência, a Inglaterra não aceitou e resistiu contra essa separação. Os Estados Unidos, por questões de rivalidade política, contaram com o apoio da França e da Espanha nessa resistência contra a tentativa de retomada de colonização por parte dos ingleses. É importante a gente entender que o movimento, a independência dos Estados Unidos, ela foi importante primeiro porque colocou em prática ideias iluministas. Apesar de nós já termos estudado a Revolução Francesa acontece depois, um pouquinho depois da independência dos Estados Unidos. Então, antes da Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos já está colocando em prática ali algumas ideias iluministas. O Estado laico, ou seja, um Estado que respeita as diferentes religiões, as diferentes crenças, que não tem uma religião e que respeita até aqueles que não têm fé,
um Estado que promove a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, que é importantíssimo, porque quando o poder está dividido, há um equilíbrio dos poderes, um fiscaliza o outro, um é independente em relação ao outro, as competências são divididas e evita com isso corrupção, a concentração de poder e a democracia. Agora eu colocarei essa democracia aqui com muitas aspas, tá, pessoal? Por quê? E aí vem a outra parte, né? Democracia é o governo do povo, mas quem era o povo? Quem tinha benefícios? A escravidão continuou. Então isso é muito triste nesse processo de independência dos Estados Unidos, porque concretizou ideias de liberdade, ideias iluministas, porém continuou submetendo a população negra à escravidão. Então os Estados Unidos continuou por muitos anos com trabalho escravo e com leis que legitimavam o racismo. Isso é muito triste e é importante a gente ressaltar aqui para a gente não se enganar. E outra, a partir desse processo de independência, que os Estados Unidos vão expandir seu território para formar todo esse território que tem hoje e começar também a assassinar muito da sua população, boa parte da sua população indígena, da sua população nativa. Então, é mais um questionamento de que democracia é essa que constava na lei e que os Estados Unidos defendem até hoje como a maior democracia do mundo. Bom, para finalizar, eu trago aqui algumas consequências da independência dos Estados Unidos, ou da Revolução Americana, ou da independência das 13 colônias, como a gente falou no início da aula. São as várias formas que nós podemos utilizar para se referir a esse processo dentro desse território que hoje recebe o nome de Estados Unidos. Temos aqui as 13 colônias. É importante a gente entender, e aí eu vou começar aqui do segundo ponto da consequência, é que após essa independência, os Estados Unidos começam o seu processo de expansão para o oeste. Então, essas 13 colônias elas se localizavam às margens do Oceano Atlântico, então os Estados Unidos começam o processo de expansão a oeste para chegar ao Oceano Pacífico e conseguem. O território dos Estados Unidos hoje é um território muito grande, o quarto maior país do mundo. Esse processo não é um processo simples, é um processo que incentiva a vinda de imigrantes, distribui terras, porém, para conquistar essas terras houve guerras, houve compras de territórios, assinaturas de tratados. Inclusive, mais tarde, comprou também o Alasca da Rússia, que não aparece nesse território, porque ele está localizado acima do Canadá, mas também pertence ao território norte-americano. Enfim, esse é o processo de expansão dos Estados Unidos. É um processo que vem depois da independência, e não enquanto ainda era colônia da Inglaterra. Ok? Então, esse segundo ponto aqui nós já falamos. Contribuiu para a Revolução Francesa. Por que contribuiu? Como eu falei para vocês, a França ajudou os Estados Unidos nessa independência. Foi um aliado, por uma rivalidade com a Inglaterra, sua derrota na Guerra dos 7 Anos, enfim. E isso chocou muito a população francesa, porque quando nós estudamos a Revolução Francesa, a França, antes da Revolução, o povo passava fome. Era uma situação de desespero. Então, o fato da França se juntar aos Estados Unidos nesse processo de independência revoltou a população francesa e contribuiu para que a população francesa, também influenciada pelo iluminismo, fosse para a rua e derrubasse o rei absolutista Luís XVI, iniciando assim a Revolução lá na França. Então, a independência dos Estados Unidos, sem querer, contribuiu para a Revolução Francesa. E, por último, a independência dos Estados Unidos influenciou as outras independências na América, porque encorajou, trouxe uma esperança. As outras colônias passaram a refletir, claro, influenciadas também pelo iluminismo. Se os Estados Unidos conseguiram se separar da Inglaterra, por que nós, enquanto colônia, também não podemos? Por que o Brasil não pode se separar de Portugal, ou um território melhor, Minas, como vai acontecer, Bahia, não pode se separar de Portugal? Se Estados Unidos conseguiram se separar da Inglaterra, por que o Haiti não pode se separar da França? Por que nenhum território da América Espanhola pode se separar da Espanha? Então plantou ali a sementinha da esperança. É possível uma colônia se separar de uma metrópole que parecia impossível, se tornou possível. E o exemplo estadunidense provou
que era possível um território dominado vencer a dominação e se separar da sua metrópole europeia, ok? Então, a partir de hoje, nós vamos ver as próximas independências dos países do continente americano, influenciadas pela independência dos Estados Unidos, pelo exemplo dos Estados Unidos. Ou seja, a independência dos Estados Unidos provocou um efeito dominó, trazendo, consequentemente, a independência dos outros países da América. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Fiquem bem.